Oi, você de casa, dá aquele cantinho porque a gente está chegando nesse dia lindo, quarta-feira ensolarada. Vamos ficar juntinho para a gente aprender um pouquinho, ter um papo cabeça, afinal de contas hoje é dia de papo cabeça. Mas antes do nosso papo tem a mensagem, né? Quantas vezes a gente reclama da vida, quantas vezes a gente tem vontade de chutar o pau da barraca, porque aquilo que a gente quer não acontece. Mas talvez Deus tenha um plano maior para você do que você mesma possa ter. Nem sempre aquilo que você traça é o melhor para você. Nem sempre se consegue aquilo que se quer. Principalmente em relação ao sentimento, ao coração. Mas presta atenção numa coisa. Aqueles que nos amam nunca nos deixam de verdade. Pode até ir embora. Pode até de repente estar longe. Mas embora eles não vão. Esse é o nosso toque dessa quarta-feira, dia de Papo Cabeça. Dani, bora lá. Você concorda, discorda ou não tem opinião nenhuma, Lucas Sanseverino? Concordo com tudo, com cada letra, palavra que você falou, é verdade, né? O amor é algo eterno, né? E quem ama de verdade, né? Vai pra sempre. Pode até não estar do lado, mas tá junto. Sempre. Amor não tem distância. Não mesmo. Isso é muito bonito, viu? E aí, boa tarde, Luquinha? Sal. Boa tarde. Tá linda de amarelo. Obrigada. Eu adoro pensar de amarelo. É sol boa tarde com sol. É sol com sol mesmo. Boa tarde pra você aí de casa. Bora conversar com a gente? Hoje a gente vai falar sobre mau humor. É um assunto bem interessante. Você pode participar pelo 9711-1313, opção 1, depois 1 novamente. E para falar direto com a Sol, 3922-1387. Ou você pode participar também aqui pelo facebook.com/Falando Nisso Band. A gente tem um sorteio bem legal hoje durante o programa, Solange. É um kit. Tem dobradinha de Fernando aqui, ó. Tem Fernando e Sorocaba, Fernando e Fabiano. Tem Pizza Hut pra você e uma camiseta de 8 anos do Falando Nisso, se elas vão mostrar pra gente aqui. Tudo isso pode ser seu, é só você então conversar com a gente aqui pela ligação ou também pelo Facebook. Não esquecendo de curtir a nossa página. Quem não curtiu, vai lá, se você curte o programa, curta também nossa página no Face. E assim, no final do programa, hoje mesmo, eu vou falar quem é o sortudo ou a sortuda. Mas como eu já adiantei aqui, a gente vai falar sobre o mau humor, né, Sol? Você sabia que aquela pessoa que vive de mau humor é um porre, né? Gente de mau humor é um porre, atrasa a vida da gente. Mas muitas vezes ela não sabe que ela é mal-humorada. Pode ser até uma doença que tem um nome esquisito demais, chama distimia. Agora, como é que a gente diferencia a pessoa que é mal-humorada mesmo de uma pessoa que tem distimia? Quais os efeitos que isso pode ter no dia a dia e na vida da gente? Quem está aqui é o Dr. Davi Alves de Souza Lima, psiquiatra, que entende tudo de mau humor, né, doutor Davi? Vou mandar um beijo para a tia da doutor Davi que está aqui. A tia está aqui hoje. Ele foi enfiar boia na casa da tia. Certo, tem que enfiar a boia. Certo. O que você comeu de gostoso na tia hoje? Nossa, hoje tinha um macarrão lá, uma saladinha, que estava uma delícia. Ô tia, a próxima traz uma quentinha, viu? A gente agradece. Mas vamos lá, vamos deixar de brincadeira. A gente está de bom humor, graças a Deus. Mas tem gente que vive de mau humor, doutor Davi. Distimia é o nome para essa doença? Então, Solange, distimia é um nome para essa doença. O que acontece? A gente tem que diferenciar esse aspecto, porque uma pessoa, nós, né, todo mundo, eventualmente fica mal-humorado, se sente mal, fica um pouco mais irritado, dependendo das circunstâncias que acontecem. A doença, ela se caracteriza, ela é um ciclo mais fechado. Então, normalmente, o que tem que acontecer é assim, a pessoa, primeiro, ela tem que estar, no mínimo, 2 anos, isso acontecendo constantemente com a pessoa. Né? Então, não é, acordei mal-humorado, tenho distimia. Não é assim. Então, no mínimo 2 anos, e junto com isso, junto com essa questão do mau humor, o que é fundamental é que outros sintomas estão associados também. Normalmente, a pessoa tem uma autoestima mais baixa, a irritabilidade aparece com uma frequência muito grande, então a pessoa se sente mal, ela não consegue se relacionar com as outras pessoas. E o que é muito interessante entre aspas, né, é que essa pessoa, muitas vezes que tem distimia, ela acha que está tudo bem com ela. Às vezes ela não percebe. Ela não tem essa noção. Ela não tem essa noção. E muitas vezes são as outras pessoas que ficam falando, olha, mas você é mal-humorado, você é assim, você é assado e tudo mais. E aí acaba existindo até muitas vezes um rompimento. Essa pessoa acaba ficando mais isolada, mais do seu lado, porque foi o que você falou. Normalmente as pessoas não gostam de estar junto com um mal-humorado. Não, mas é um porre mesmo. Você está do lado de uma pessoa mal-humorada. Você fala bom dia,
ela fecha a cara. Você fala que está sol, ela fala que vai chover, né? Você fala que ganhou na Mega Sena, ela fala que você vai perder tudo, porque o que vem fácil, vai fácil. Não, mas é interessante, Sol, que realmente aqui no Face as pessoas estão falando de outras. Ninguém tá aqui, eu sou mal-humorado e quero ajuda, sabe? Ninguém consegue. É engraçado que as pessoas estão querendo realmente ajudar, na verdade as pessoas estão perto delas. Inclusive, uma mãe aqui, a Elisângela, disse que o filho dela tem 15 anos de idade, e agora ela não sabe se é mau humor que ele tem ou se é rebeldia da idade, mas ele vive mal-humorado sendo do contra. Isso daí é uma boa dica, hein? E aí, doutor? Então, o adolescente, até o critério é um pouco mais rigoroso. Para o adolescente, normalmente, o tempo de duração é de 1 ano. Então, se ele está há 1 ano já dessa maneira... O prazo é menor. O prazo é menor. Então, aí a gente já precisa de começar a observar. Agora, o adolescente, ele vive uma fase muito turbulenta, não é? Com uma série de coisas que acontecem, muitas mudanças. Então, precisa de investigar outras coisas também. Ver o que né? Às vezes é muito comum o uso de droga na adolescência. Então, ver se não tem alguma outra coisa junto com o que ela está se queixando. Agora, o mau humor, vamos lá, vamos fazer essa diferenciação. Pode causar algum problema orgânico para a pessoa? Não estou falando a distimia, daqui a pouco a gente vai entrar na doença. Mas aquela pessoa que tem os altos e baixos mesmo, mas é mais para baixo do que para alto, entendeu? Aquela pessoa que você olha e fala, está negativo. Então, hoje a gente sabe que a distimia é uma doença psiquiátrica, né? Mas as inúmeras doenças psiquiátricas a gente vê e cada vez mais é estudado isso, de que assim, quando você tem um problema mental, um problema psíquico, a probabilidade de você ter uma imunodepressão é muito grande. Então, a pessoa fica mais imunossuprimida. Ou seja, o sistema imunológico abaixa? Abaixa. Então, a chance dela ter qualquer doença clínica aumenta. Então, se ela tem uma distimia, tem uma depressão, tem um quadro ansioso crônico, a chance, assim, muitas vezes de ficar resfriado, de ter uma pneumonia, enfim, ter qualquer doença clínica, aumenta em relação à população geral. Olha só, tá vendo? Bom humor cura até doença, viu, Luquinha? Pois é, o pessoal tá comentando aqui, a Fátima Pinho falou assim, posso ter todos os defeitos do mundo, mas mau humor não. Um beijo, então, para os bem-humorados aqui do Face, a Fátima Pinho, a Bárbara Prudente, Daniela e Cristina, a Miriam Santos, abração também para o Paulo Roberto, estão nos acompanhando aqui no Face com muito bom humor. Agora a gente faz aquela paradinha para conferir as notícias da redação. Tem que ter sempre menor envolvido quando se fala de crime, né? Parece que virou moda. Um jovem de 18 anos e outro de 16 são presos após tentarem assaltar um ônibus em Mangabeira. O rapaz tinha acabado de sair da maternidade após conhecer a filha. Dá uma olhadinha nessa reportagem. Da maternidade para a cadeia, a segunda-feira que deveria ficar para sempre na memória de Alisson Matias dos Santos, 18, como um dia de felicidade por ter sido pai, foi compartilhado com as algemas. O jovem confessa que depois de conhecer a filha, foi com o comparsa de 16 assaltar um coletivo em Mangabeira. Só fez anunciar o assalto no ônibus. Somente. Você é acostumado a fazer isso? Não, primeira vez. Eu saí da maternidade, a gente pegou o ônibus. Aí a gente foi, né? Aí foi que deu, estamos aqui engaulados. O desempregado diz que foi um momento de fraqueza e não pretende cometer o erro 2 vezes. Vai fazer de novo? Ou não. A tentação é grande, velho. A dupla foi detida caminhando pelas ruas do bairro. A PM os localizou pelas características repassadas por passageiros. Tanto o cobrador como eles disseram que não houve emprego de arma. Só a menção de que estavam armados, aí chegaram ao cobrador, anunciaram o assalto, ele passou a quantia que tinha no caixa, aproximadamente R$ 69,00. E aí eles deixaram o ônibus e foram localizados em uma das ruas de Mangabeira. Em outro ponto da cidade, a Polícia Militar conseguiu apreender em flagrante 2 adolescentes que também estavam assaltando ônibus. A apreensão aconteceu no terminal de integração no centro de João Pessoa. Eles estavam utilizando esta arma para assaltar passageiros. O detalhe da história, um dos acusados é um anão. Outros 2 criminosos conseguiram fugir. Eu copiei via CIOP pelo rádio que 4 elementos tinham assaltado esse ônibus lá no Rangel. E como é de costume nosso, quando acontecem esses assaltos, a gente trabalha na integração e a gente vai até as plataformas onde os ônibus vêm para fazer abordagens. E numa dessas abordagens, no ônibus do Rangel, consegui localizar eles 2
Como o fato de ser um anão, levei para a nossa UPS lá e conversei com eles sobre o assalto. A princípio eles negaram, mas depois disseram que estavam no ônibus, mas não participaram do assalto. Mas já foram reconhecidos por 2 pessoas. O anão tinha um papel fundamental na ação criminosa. Enquanto os outros estavam com a faca lá, segundo o pessoal, ele ia e recolhia tanto o dinheiro do cobrador como os celulares. Isso aí foi identificado já, o pessoal já reconheceu todos os 2. Não vou nem comentar sobre o anão, porque para mim anão faz parte de sonho, né? Daquele sonho de criança que não faz parte de Cinderela, essas coisinhas todas, né? Branca de Neve, a gente... Agora, menor de idade, pelo amor de Deus, né? Está na hora do país resolver ser um país de verdade e não só diminuir a maioridade penal, não é nada disso não. É julgar o crime pelo crime. Você viu o tamanho da faca que o moleque tava? Ah, brincadeira. Aí vai para uma casa do menor, é liberado, pronto, acabou. A vida de quem ele pode ter tirado, isso não acontece nada com ele. E um menino de 3 anos de idade com uma doença de pele não contagiosa foi alvo de preconceito em um voo da Gol entre Salvador e Rio de Janeiro. Está dando o que falar essa história. O avião só decolou depois de um médico atestar que não havia risco de contaminação. O garoto é neto da coreógrafa Deborah Coker, que já afirmou que irá processar a companhia aérea. Vamos acompanhar a reportagem de Sérgio Costa. Que regras? A gente viajou Rio, Salvador, Théo já viajou inúmeras vezes de avião, não estou entendendo o que é isso, já expliquei para vocês, volta mais 10 minutos. Nisso vem uma mulher, quando a terceira pessoa vem, a Clara já pegou o celular e falou, olha, a pessoa, não, você não pode filmar, porque aqui dentro é proibido. Eu falei, é proibido filmar por quê? Vocês estão me abordando de uma maneira indelicada, nós estamos extremamente constrangidos, vocês estão fazendo uma coisa na frente do meu filho. O constrangimento foi enorme. A mãe da criança relatou o que aconteceu no Facebook. Disse que uma comissária... Bom, nós estamos com um problema, daí a gente vai tentar retomar essa matéria. O presidente da Gol ligou para a mãe aí em relação... A gente pode chamar novamente a matéria? Vamos lá, vamos ver. No trecho de ontem, entre Salvador e Rio de Janeiro. No voo estavam ela, o neto, que completa 4 anos amanhã, e os pais da criança. O menino tem uma doença genética rara, não contagiosa, chamada epidermólise bolhosa, que provoca lesões semelhantes a queimaduras de 2º grau. Por causa disso e com medo de contaminação, o comandante do avião se recusou a decolar. Que regras? A gente viajou Rio, Salvador, Théo já viajou inúmeras vezes de avião, não estou entendendo o que é isso, já expliquei para vocês, volta mais 10 minutos. Nisso vem uma mulher, quando a terceira pessoa vem, a Clara já pegou o celular e falou, olha, a pessoa, não, você não pode filmar, porque aqui dentro é proibido. Eu falei, é proibido filmar por quê? Vocês estão me abordando de uma maneira indelicada, nós estamos extremamente constrangidos, vocês estão fazendo uma coisa na frente do meu filho. O constrangimento foi enorme. A mãe da criança relatou o que aconteceu no Facebook. Disse que uma comissária afirmou que o avião só partiria com aval de um médico, mesmo diante do choro dela, que tentava em vão convencer a tripulação de que não havia risco de contágio. Nisso o avião inteiro começou a chamar o Ministério Público, o que foi feito com essa família será feito com todos nós, isso é de uma crueldade, isso é um absurdo. As pessoas iam lá, falavam com o piloto, entre no Wikipedia, procure saber. Foram 45 minutos de impasse. Nesse período, a família da criança teve a solidariedade dos passageiros. Uma médica que estava no voo examinou o menino e fez o diagnóstico. Mas o comandante só decidiu decolar depois de exigir um laudo médico. De acordo com a ANAC, o Código Brasileiro de Aeronáutica, o comandante da aeronave é a autoridade em voo. Em nota, a Gol afirma que respeita os clientes e as normas de segurança. Depois de analisar o caso, a companhia aérea promete tomar as medidas necessárias. Deborah Coker recebeu um telefonema do presidente da companhia aérea, pedindo desculpas. Mas, apesar disso, ela decidiu entrar com processo por danos morais. Vou processá-los, eles têm que se responsabilizar por isso, e tudo que for ganho será para pesquisa genética no Brasil, e eles vão ter que se retratar, eles vão ter que informar a população. Certíssima, né? A criança já tem um problema, já não é fácil para a criança, ainda passa por um constrangimento desse.
estava com atestado médico, entrou no avião, simples assim, o comandante quer o novo atestado, ok, chama num canto e conversa com a família. Não faz a criança passar por uma situação dessa daí. Certíssima isso. E aquela comissária, se fosse eu, mandava embora. Ah, mandava. Ignorância, né, Solange? Infelizmente, mostra que o nosso país não está preparado para a Copa do Mundo nenhuma. Vamos ver. Bom, enfim, que medo que dá, né? Bom, se você for viajar de carro, pegar a Dutra, chegando na capital paulista e também em Guarulhos, você vai ter um pouquinho de trânsito. Tá voltando, tá tranquilo, sentido Rio de Janeiro. Agora, Tamoios, até às 3h30 da tarde está fechada, pois eles estão duplicando a via. Fica aí que no próximo bloco a gente vai conversar muito mais e também se divertir com muito bom humor. Fica aí.